Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou gravando esse vídeo aqui porque eu estava resolvendo essa questão e depois, quando eu respondi, eu vi que algumas pessoas tiveram muita dificuldade para entender basicamente o que a questão queria. Não é nem que eles não conseguiram responder, eles não conseguiram entender o que a questão queria. Disseram que foi mal formulada, que era passiva de anulação, de recurso, mas será que é isso mesmo? Eu vou ler aqui a questão com vocês e a gente vai tentar resolver essa questão, tá certo? De cara assim, eu fiquei, o que ela quer? Mas depois eu entendi o que ela estava pedindo, tá? E aí a gente tem que ter uma teoria muito bem fundamentada para a gente conseguir dar esse passo adiante no que a banca quer, tá bom? Vamos ler a questão primeiro, o enunciado da questão. Uma das maneiras de mostrar se a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal é a comparação entre a função de agente, adjunto adnominal, e a de paciente, complemento nominal. Essa estratégia pode ser empregada no seguinte caso. Então ele quer essa estratégia. Que estratégia, gente? A comparação entre a função de agente, que é adjunta de nominal, e a de paciente. Teve alguns fogos aqui agora. Estou em Salvador, plena época de carnaval. Sábado de carnaval, então é agonia o tempo todo. Então se vocês ouviram, peço desculpas. Vamos lá. É justamente essa comparação. A estratégia é essa comparação. Vamos para a teoria rapidinho, tá? E aí a gente já resolve essa questão. Galera, quando a gente fala de adjunto nominal, ele pode se referir a um substantivo concreto, a um substantivo abstrato e ele pode ser com ou sem preposição. Quando a gente fala de complemento nominal, ele pode se referir a um substantivo abstrato, a um advérbio ou a um adjetivo, e ele é somente com preposição. Qual é a interseção entre esses dois? Substantivo abstrato e com preposição. Então, um termo que se refere a um substantivo abstrato e se inicia com preposição, só nesse caso nós podemos nos dar ao luxo de ficar em dúvida. E aí, nessa dúvida, a gente vai utilizar para sanar essa dúvida essa estratégia. Qual a estratégia? A comparação entre as funções, as relações subjetivas e objetivas, né? Essa relação de função de agente e a função de paciente. A gente vai ver que nessa questão aqui, a gente sequer precisa fazer essa comparação. A única coisa que a questão quer é uma alternativa que nos possibilite utilizar essa estratégia, tá? Então, o que a gente precisa fazer primeiro? Analisar as alternativas e ver os termos aos quais essas alternativas estão se referindo, ok? Então, vamos primeiro, vamos marcar os termos sebos, fila, relações, companheiros e loja, tá? Vamos então para o primeiro termo. Fila. Perdão, sebos. O que sebo é, galera? Sebo é um substantivo concreto, tá? Aquelas lojas que vendem livros usados. Então, se é um substantivo concreto, a gente não fica na dúvida e a gente não precisa fazer a comparação entre agente e paciente. Porque se for substantivo concreto, só pode ser adjunto adnominal. Então a gente já corta a letra A. Não pode ser sebo. Fila é a mesma coisa, gente. Fila é concreto. Se fila é concreto, a gente não vai ficar na dúvida. Se a gente viu um substantivo concreto, não precisa fazer mais nada na questão. A gente já corta, elimina imediatamente. Fila é um substantivo concreto. Substantivo concreto, um termo que se refere a um substantivo concreto é um adjunto adnominal, tá? Relações, tá, ok. Digamos que aqui a gente ficou com dúvida. O que relações é? Relações de livros e revistas. Relações é concreto ou abstrato? Ficou em dúvida, né? Talvez. Vamos fazer o seguinte, vamos passar adiante, vamos ver os próximos, porque às vezes a gente consegue acertar sem nem saber, até na dúvida mesmo, só a gente eliminando as alternativas que não estejam corretas, tá? Vamos para a próxima, então. Letra D. Companheiros. Olha, galera. Companheiros a gente já tem certeza, né? Companheiro é com certeza um substantivo concreto. Então, se é substantivo concreto, é um companheiro. É uma pessoa, lógico. Meu companheiro, meus companheiros são pessoas. São pessoas. Então, concreto não pode ser abstrato, tá? E loja, a mesma coisa. É um lugar. Então, loja é concreto, galera.
E aí, por eliminação, a gente já viu, ó, D não pode, E não pode, B não pode, A não pode, só pode ser C, galera. C é um substantivo abstrato, tá? E é justamente no substantivo abstrato que a gente pode ficar em dúvida, tá? E aí a gente vai fazer a comparação para a gente saber se esse termo é adjunto adnominal ou complemento nominal. No caso dessa questão aqui, nem importa pra gente, tá? A gente nem vai fazer essa comparação, a gente nem vai utilizar essa estratégia, mas somente nesse caso a gente consegue utilizar essa estratégia. Então é isso, galera. Às vezes a gente faz por eliminação, se a gente tiver em dúvida sobre o termo, tá? Mas a gente precisa entender o que é que a questão quer. E a gente só consegue entender o que a questão quer se a gente estiver firme na teoria, tá bom? Então, um abraço aí para vocês, espero que eu tenha ajudado.